a segunda lei, ela tem raízes, né, raízes históricas, no estudo da melhoria do rendimento das máquinas térmicas, né? A máquina a vapor, os trabalhos de Carnot, principalmente o trabalho dele, o trabalho principal, né, publicado em 1824, né, na segunda década do século XIX, né, onde está, digamos assim, pela primeira vez, o conteúdo, tá, digamos assim, incluído, né, nos estudos do Carnot, a segunda lei da termodinâmica. Só que eu acredito que não era chamada por esse nome. Eu não tenho conhecimento profundo da parte de história da física, né? Mas o que eu conheço é basicamente isso, né? Os trabalhos de Carnot sobre o rendimento das máquinas, né? Era o pessoal tentando melhorar o rendimento das máquinas térmicas, né? E lá está, digamos assim, colocado, né, o conteúdo da segunda lei da termodinâmica, só que veio antes da primeira lei, então não era chamado de segunda lei, né, da termodinâmica, o enunciado de Carnot, né, que depois foi aperfeiçoado, acho que foi redimensionado e transformado no enunciado de Kelvin Planck, que a gente vai falar, né? O enunciado de Kelvin Planck tem a ver, tá mais, digamos assim, tá mais próximo, né, do enunciado de Carnot, do rendimento das máquinas. De maneira que o que a gente tem? É bem interessante falar isso, porque a primeira lei que apareceu, a primeira lei da termodinâmica que apareceu na termodinâmica, não sei como é que eu falo isso, né? A primeira lei não foi a primeira lei, é mais ou menos isso, né? A chamada primeira lei veio depois. A chamada segunda lei veio antes, né? Pelo menos o trabalho seminal da segunda lei da termodinâmica apareceu primeiro, vamos dizer assim, né? A segunda lei da termodinâmica, na verdade, é a primeira, como se fosse isso, né? E a primeira que é a segunda, né? A primeira lei, a chamada primeira lei da termodinâmica veio depois. É bem curioso isso, né? E a terceira, de fato, é a terceira. Mas só que tem também fatos curiosos sobre a terceira. A terceira lei não tem uma formulação geral, né? Há questões aí, né, sobre ela, por exemplo, a terceira lei, né, tem versões para sistemas sólidos cristalinos, né, e tem a versão a versão da terceira lei, né, que dá princípio da inatingibilidade, é uma outra versão, né, e tem também, se não me engano, aqui, né, aquela que eu acho que é a versão para sólidos cristalinos, né? Que a entropia vai a uma constante no zero absoluto, né? Bom, detalhes à parte, a terceira lei também tem esse problema, né? Não tem uma formulação geral, né? Da mesma maneira que a energia cinética média das moléculas tem um link com temperatura, a energia cinética média é coisa microscópica, né? A energia cinética média das moléculas é microscópica, temperatura macroscópica, você tem esse link, né? E a pressão tem link com a parte microscópica? Tem, né? Só para por completude com a tua pergunta, né? A pressão tem a ver com o quê? Da mesma maneira que a energia cinética média faz o link com temperatura, o que faz o link com a pressão é as colisões das moléculas com as paredes do recipiente, né? Então, só fazendo aqui, aproveitando, né, o contexto, porque é bem interessante comentar isso também, né? Ok, vamos em frente, né? A primeira lei que apareceu na termodinâmica, na verdade, foi a chamada segunda lei da termodinâmica, que não tinha esse nome, né? Lá no trabalho de Carnot, em 1824. Aí depois, né, com os trabalhos de Joule, Mayer, Clausius, né? Aí veio a primeira lei, né? Joule é um dos personagens principais, né, da primeira lei, que é a extensão da conservação da energia, como a gente viu, né? Incluindo energia interna e calor, né? Energia interna como nova forma de energia do ponto de vista macroscópico, termodinâmico, né? Isso, uma abordagem macroscópica, né? E calor como forma de transferência de energia. E a terceira é a terceira, né? A terceira lei é a terceira lei mesmo. Detalhes à parte acerca de questões em aberto, né? Acerca da generalidade da terceira lei, né? Eu não vou entrar nessas questões. E tem uma quarta lei, né?
que não é... Aliás, tem a quarta lei que apareceu, que depois foi chamada de Lei Zero, né? A última foi a Lei Zero, que a gente dá tanto valor, às vezes, né? Fica batendo na Lei Zero. Se A está em equilíbrio térmico com B, B está em equilíbrio térmico com C, então A está em equilíbrio térmico com C. Tem detalhes formais aí que eu não comentei nesse minicurso, né? Por questões de limitação de tempo. Mas, só completando meu comentário, a Lei Zero foi a última, né? Lá na frente, o pessoal já trabalhava com temperatura, né? Já tinha essa noção de temperatura. E lá na frente, mais ou menos, acho que em 1930, um cara chamado Ralph Fowler, 1930, isso já depois da mecânica quântica, isso é interessante, né? Acho que já a mecânica quântica foi, digamos assim, a parte não relativística, né, consolidada em 1925, né, a relativística em 1928. Aí lá em 1928, 1930, não sei exatamente qual foi o ano, foi 1929, né? Aí aparece a Lei Zero da termodinâmica no trabalho do Ralph Fowler, né? Eles perceberam que estava ligado a uma questão assim: o que garante para a gente que a gente pode medir a temperatura, né? Aí algumas pessoas, isso está no trabalho do Ralph Fowler, mas eu acho que outras pessoas poderiam já ter percebido isso, né? E notaram, olha, está faltando um calço aqui nessa cadeira, né? E era a Lei Zero, né? Que fundamenta a temperatura, né? Fundamenta o conceito de temperatura, né? A Lei Zero essencialmente diz que existe uma propriedade chamada temperatura, né? Que o pessoal já media, né? Já meio que usava a Lei Zero sem precisar postular. É parecido com a história do axioma da escolha na matemática, né? O pessoal já usava sem saber que estava usando, né? Já usava o axioma da escolha, e depois foi que alguém percebeu, Zermelo, né, em 1908, percebeu que estava faltando colocar aquele axioma na lista, né? Era o axioma da escolha, lá na teoria de conjuntos, né? Mas vamos voltar para a física, né? É parecido com o que aconteceu com a Lei Zero, né? O pessoal já usava inconscientemente, até que o Ralph Fowler, né, em 1928, 1929, percebeu que não foi explicitado, né? Era a Lei Zero, né? E aí tem detalhes formais. Depois perceberam, né, que você tem uma construção formal para chegar no conceito de temperatura e, de quebra, tirar como consequência da própria Lei Zero, a existência das equações de estado. Isso é bem interessante, né? Então, enfim, a primeira lei que apareceu foi a segunda, né, que a gente vai falar. A segunda que apareceu foi a primeira, que a gente chama de a primeira lei. A terceira é a terceira. E a Lei Zero, na verdade, é a quarta, né? É a quarta que apareceu. Bem, então, enfim, a segunda lei da termodinâmica, pessoal, ela está ligada com esse problema histórico, né, de melhorar o rendimento das máquinas térmicas. Aqui a gente vai adotar um outro caminho, mais moderno, né, no sentido pós-século XX, vamos dizer assim.